Vamos passar, então, para a lição de número 75, nas casas de César. É muito importante ler essas lições casadas, porque se eu lesse somente as mãos limpas, eu já ia ter um certo entendimento de que poder, dinheiro, status é contra a vontade de Deus. E aí eu ia ter aquele cristão que divulga uma doutrina da miséria, do sofrimento, da dor, porque tem pessoas que pensam que ser bom é adorar sofrer. Ser bom é adorar, tem que adorar ser pobre. Ser bom não pode ter poder. Ser bom é uma pessoa que não pode ter sucesso profissional. Ser bom O cristianismo não é a ideologia do sofrimento, da miséria, da pobreza, nada disso. É que, realmente, aqueles que querem viver com o poder, com o dinheiro, devem estar bem preparados, porque é muito mais difícil ser rico do que ser pobre. É muito mais difícil viver tendo poder do que não ter. E suas responsabilidades e consequências são bem maiores. 75. Nas casas de César. Então, nós vamos entender isso. Lembre-se que o nosso Paulo de Tarso era um rabino e movimentava-se entre elevados cargos públicos da casa de César. Certo? Então, por isso que a lição está unindo aqui. Nas casas de César. Todos os santos vos saudam. Olha Paulo dizendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 22. Todos os santos vos saudam, mas principalmente os que são da casa de César. Aí você vai falar assim, não tem sentido. Se são da casa de César, são poderosos, são ricos, são políticos. E como pode ter tanto? Homens santos dentro do palácio de César. Interessante nós pensarmos isso, né? Vem imediatamente. Ainda mais, Paulo de Tarso está abonando ele, está dizendo que todos os santos, só quer dizer, eles são santos sim. Eles estão aqui e são homens bons. Porque santo não é alguém que atingiu a evolução, é alguém que luta para viver em evolução. Não, o caminho de santidade não termina. Ninguém chega a se tornar santo. O caminho da evolução é infinito. A gente entra e está no caminho da santidade. E todos que estão no caminho são santos enquanto assim estiverem no caminho da santidade. Caminho da santidade, fazendo suas escolhas, evoluindo, crescendo, etc. Então vamos lá. Muito comum ouvirmos observações descabidas de determinados irmãos na crença relativamente aos companheiros chamados a tarefas mais difíceis. Ele está falando que é muito mais difícil entre as possibilidades do dinheiro e do poder. Não imagina, muitas vezes, o trabalho que tem a espiritualidade para chamar um espírito consciente, mas ainda temerário das suas ações. Olha bem, vamos supor que eu morri, desencarnei. Aí vai pegar o momento da minha reencarnação. Então os benfeitores me chamam e dizem, Guto, precisamos de um homem para servir o Cristo dentro do STF. Puxa vida, meu Deus. Você acha que vai aceitar? Nunca. 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 Dentro da presidência da República. Nunca. Nunca. Aí os espíritos falam, falei como é difícil. Por quê, gente? Muitas vezes, para fazer um trabalho desse, um espírito consciente pensa, eu não sou tão forte assim, não sou tão evoluído assim. Conhecimento é uma coisa. Olha, eu saber o que tem que fazer, o que não tem que fazer, o que pode fazer, o que não pode fazer é uma coisa. Agora, está na minha mão de poder fazer, esquecido pela reencarnação, vivendo ao lado de pessoas que fomentam o seu ego o tempo todo.
será que eu entro? Ou será que eu me torno qualquer um deles? Ou pior deles? Eu não sei. Eu prefiro não arriscar. Sabe quantos saem da fila? É muitos. É muito mais difícil você pegar um homem que serve ao Cristo e dizer para ele: por favor, compõe a corte do STF, compõe a presidência, compõe o Senado, componha para nós. Por favor, precisamos de alguém ali dentro para influenciar nas falas, nos discursos e tentar chamar o povo para lucidez. É difícil. Porque quem tem consciência e não tem segurança ainda, não vai querer, não. Vai falar, mas se eu vou. Mas e se eu errar? Não, errar. Assume as consequências. O direito é teu. E vai sair um monte de gente. Aí sempre do outro lado tem aqueles perdidos totalmente. Eles ficam se matando para ir. E é por isso que a gente tem que ter. Compreendeu? Consciente, espírito, sabe o tamanho do trabalho, da prova, do risco de vir num momento da reencarnação dele, onde ele vai ter poder ou dinheiro, ou os dois juntos, há infinitos querendo esse lugar. Então, por isso que Jesus fala que uma das coisas, na lição do Evangelho do Lar, falou sobre coragem. Porque há muitos espíritos esclarecidos que já estão até em posições, mas não têm coragem. A coragem não é de enfrentar o mal. A coragem é de enfrentar a si mesmo, as tentações do mal. Gente, uma coisa é eu não poder fazer errado. Outra coisa é eu poder fazer errado a hora que quiser. Só minha consciência que segura ele. Isso é muito mais difícil. Não, olha, eu nunca usei droga, mas você pegou droga na sua mão, você viu a droga, você teve acesso à droga. Não, nunca tive, nunca vi. Você não pode ser, você não é usuário. O dia que você tiver facilidade, condições, possibilidade, onde sua escolha foi a única coisa que você consultou e disse, não quero, não é para mim. Obrigado? Agora sim, você passou no teste. Fora isso, você foi impedido pela circunstância da vida reencarnatória. E é por isso que alguns podem lutar para chegar em determinados postos, situações, e não vão chegar. Porque pediram para não chegarem até lá. Porque não sabia como iriam agir. Não tinha coragem de se testar ainda. Então, por isso ele está falando que as possibilidades de dinheiro e poder é muito difícil. Um espírito, para aceitar isso, tem que ter muita coragem. Não é fácil. E aí ele diz assim, a piedade falsa está sempre disposta a criticar o amigo que, aceitando laborioso encargo público, não é fácil, vai encontrar nele muito mais aborrecimento que notas de amor. Não é fácil. Sua imagem, quando você entra num trabalho público, sua imagem é divulgada. Milhões de pessoas te adoram e outros milhões te odeiam. Não é fácil você receber todos os dias 1 milhão de pensamentos para que você morra, você e sua família, tudo. Não é simples assim. Por isso, muitas vezes, essas pessoas, quando elas vão para cargos públicos, elas são protegidas pelo plano espiritual. Senão elas não sobreviveriam ali dentro. Ficariam loucas. Muitos têm inveja, têm raiva, têm ódio. Não sobreviveriam. A parte mental delas seriam totalmente comprometidas. Certo? Eles são, não porque, mas eles estão ali no poder e não são homens de honra. São ladrões, são bandidos, e ainda assim estão protegidos, mas tiveram uma coisa que milhões de milhões não têm: coragem de estar ali, de se testarem. Então a espiritualidade vai levar este em merecimento
para dar espaço, mais ou menos, para a maldade, eles esperam, gente, deixa o homem testar. Calma. Senão se sufocam. Aí não tem jeito, aí não há justiça. Por isso que o Cristo falou, eu vou nos mandar a ovelha, né, entre os lobos. Os cristãos estão entre os lobos, para serem devorados. E ele fala assim, como ovelha vai ser mandado como ovelha entre os lobos. Então, não tem como reagir. O que vai proteger é o plano espiritual. Essa proteção pode trocar. A partir do momento que a pessoa, no poder, se encanta com o poder ou com o dinheiro, pode pedir, não muito comum isso fazer, trocar a proteção dele dos bons espíritos pelos maus espíritos. E aí nós vamos ver onde ele se perde. Porque os bons espíritos não vão dar a ele dinheiro, vão protegê-lo contra o assédio do mal para enlouquecer aquele governante e levá-lo a cometer crimes horrendos. Mas o mal vai tentar dominar para mantê-lo no poder, onde podem as trevas dominar através dele e cometer as insanidades. Compreenderam, né? Então, todo mundo quer o outro. Agora, o governante, que aceitou por coragem reencarnar e assumir essa posição, vai ter que fazer sua própria escolha, livre-arbítrio. Certo? Então, gente, é muito difícil. Pensem, antes da gente muitas vezes falar mal de um político, é pensar, meu Deus, eu que não queria estar no poder desse homem. Ore por ele. Ore. Precisam de muitas orações. E aí ele diz assim, a análise desvirtuada, tudo repara, maliciosamente, porque a gente às vezes só olha a parte ruim. Se o irmão é compelido a participar de grandes representações sociais, costuma ser estigmatizá-lo como traidor de Cristo. Então a gente já diz assim, todo político não presta! Qualquer pessoa que tem uma certa notoriedade no mundo, não presta! Porque tudo precisa de uma certa política, né, para estar. Então, a gente critica, mas às vezes a gente esquece que são homens espíritos que muitas vezes não têm essa força moral para suportar os assédios da sombra na Terra. Mas tiveram a coragem de falar, vamos ver o que vai dar nessa. Vou assumir, né? Alguém tem que fazer, né? Alguém tem que fazer. Gente, não é fácil. É necessário, está dizendo, despender muita vigilância nesses julgamentos. Nos tempos apostólicos, os cristãos de vida pura eram chamados de santos. Vida pura. Cristãos de vida pura. Paulo de Tarso, humilhado e perseguido em Roma, teve ocasião de conhecer numerosas almas nessas condições. E o que é, aí que ele vai falar assim, o que é mais de admirar. Eram homens de vida pura, eram homens de vida santa. Conviveu com diversos discípulos de semelhante posição, relacionados com a habitação palaciana de César. Gente, esses homens, José de Arimateia, Nicodemos, e nós vamos encontrar diversos, dentro da casa de Sinédrio. Homens, rabinos, judeus, reencarnam espíritos luminosos para acalmar, aplacar, tentar segurar, né, ajudar um pouquinho o tráfico humano, a consciência humana. Então, vem ali, nasce entre os judeus, os fariseus, perdão, entre os fariseus, assumem cargo de posição do farisaísmo, dentro de Roma, na casa de César, também tem os grandes políticos,
que também são espíritos iluminados para ajudarem, auxiliarem favores aos cristãos ou à causa do bem. Tem sim. É difícil a gente imaginar, mas dentro do Senado tem homens de bem, espíritos que lutam muito, mas são poucos, lógico. A maioria estão desequilibrados, já se perderam. Mas um ou dois, lógico que 1 ou 2, 3 votos não dá em nada. Vamos votar no aborto, todo mundo vota. A favor, a favor. 1 ou 2, pode olhar ali, 3, não vota, não vence. Né? Vamos aumentar o imposto. Né? Então, mas tem, é importante a gente ler, tem. Só que são poucos. Muito poucos. Todos são homens, que eu diria, de coragem. Eu diria parabéns a todos. Por a coragem de aceitar uma coisa que muitos de nós não aceitariam. Eu mesmo não aceitaria. Mas deixaram, né, se iludir pelo assédio, pelas ilusões. Não é fácil. Não os condeno. Mais admiro ainda aquele que ali está, ainda está lúcido, tentando lutar. E às vezes, essa vontade de lutar, de acertar, ainda cometem erro, porque no meio daquele vão votar isso, vão votar aquilo, sem querer ele está sendo manipulado por um outro grupo que está por trás. Aparentemente é a causa que ele quer, mas assim que ele der o primeiro passo, o grupo que colocou ele ali como uma peça simples vai dar o segundo, que é pior que a primeira causa. Então ele acaba, às vezes, sem querer, abrindo as portas para um grande acontecimento. Né? Vamos dizer aqui, muitas vezes a gente não queria um determinado candidato. Não quero aquele, não quero outro. Assim que eu dou um voto naquele, porque ele parecia legal, e aí a bomba vem maior. Porque por trás daquela figura tem os interesses gigantescos. Então, eu votei naquela figura, não nos interesses. Eu nem sabia que ele estava. E quando assusta, é a falange de interesses gigantescos. Às vezes o próprio candidato nem sabe, porque vai saber depois. Ele se eleger, nós elegemos você, agora vamos fazer assim, querendo isso, querendo isso. Tem de tudo, então não é fácil. Tá? E ele está dizendo aqui, é de admirar. Paulo de Tarso esteve ali, convivendo com eles, com aqueles homens, ele testemunhou. E olha, Paulo de Tarso era crítico, hein? Bastante crítico, ele é duro, falava na lata o que tinha que falar. Se ele está dizendo que aqueles homens eram de boa conduta, eram homens santos, vivendo ali, ele está testando que eles tinham uma boa conduta, eram pessoas de bem, e faziam, mas perdiam no voto em tudo. Certo? Tanto que, no momento em que pegam Jesus de madrugada, a jogada dos fariseus é: vamos pegar Jesus de madrugada, porque assim que o sol se pôr, nós já reuniremos Sinédrio, já teremos a sentença de Sinédrio todo, mandando para Roma, já fazer o segundo julgamento dele. Então, isso acontece na calada da noite. 3 horas, 4 horas da manhã, Jesus é aprisionado, levado em julgamento. Quem são despertados? Só a corte, parece aqueles coisa dos deputados, não. Assim, na calada da noite, bota tudo que não presta. É mais ou menos, eles fizeram a mesma coisa. Desde aquela época, assim, o povo estava dormindo, eles só chamam aqueles que eles querem, que vão votar a favor deles, pegaram Jesus, aprisionaram Jesus de madrugada, fizeram o julgamento, sentenciaram, nasceu o sol, 6h30 da manhã, já estava sentenciado por Sinédrio. Mas olha que uma coisa muito interessante. Mesmo os homens a favor de Jesus foram despertados de madrugada e estavam lá sem serem chamados. Muita coragem, né? De dizer, não podemos fazer isso, mas perderem voto. Mas tiveram. José de Arimateia estava lá, Nicodemos estava lá, tá? Mas não venceu. Então, ali ele já entrega para Roma. Aí Pilatos lava a mão, toda aquela situação toda. E eles recebeu, falando deles, Paulo de Tarso recebeu favores, assistência e carinho. Vocês perceberam? Que Deus não vai deixar em nenhuma instância, ele não vai deixar um cristão desamparado que tiver serviço do Cristo.
ele tem homens em todas as instâncias que nós imaginarmos. Por isso que milagre não existe. A gente às vezes fala assim, mas como? Eu não sei o quê. Estava todo mundo acontecendo isso com todo mundo, chegou na minha vez. Não aconteceu. Eu escapei. Por que você escapou? Né? A organização espiritual é fantástica. É incrível. Se não for para ser, não será. Então, escrevendo aos Filipenses, faz menção especial desses amigos do Cristo. Não amigos dele, do Cristo. Não julgues, pois, a teu irmão pela sua fortuna aparente ou pelos seus privilégios políticos. Antes de tudo, lembra-te de que havia santos na casa de Nero e nunca ouvides tão grandiosa lição. Então, por isso que a gente não pode julgar uma pessoa pela patente, pelos privilégios políticos, pelo dinheiro, pelo sucesso. Tem que se conhecer, pode ser que ali esteja um a serviço do Cristo e auxiliando muitos que vão passar por ali. Às vezes, dentro da justiça, tem pessoas que são de bens e estão realmente querendo fazer justiça. E tem aqueles que estão se utilizando das leis para ganhar dinheiro em cima da necessidade do povo. E, bom, tem de tudo. Mas, de repente, se você tem que se livrar de uma situação, vai entrar na mão dele. Tem médicos do Cristo salvando vidas, muitas vidas, independente da doença e dos seus recursos financeiros para pagar. Mas tem muitos médicos querendo só ganhar dinheiro com a doença, com a miséria do povo. Em tudo o que você pensar tem. Por isso a gente precisa estar sempre... Agora nós vamos entender. Por que se eu estou com o meu coração limpo? Com as minhas mãos limpas. Meu coração puro. Minha mente tranquila. Eu sintonizo exatamente nas áreas que eu preciso entrar em contato com as pessoas, com os servidores do Cristo naquela área. E eles vão se identificar espiritualmente comigo. Vou contar mais um caso aqui, que é muito interessante. Aqui em Cuiabá nós tivemos um caso em que isso é Nova Suíça. A casa Nova Suíça parece que o dono da propriedade havia falecido e estavam tomando a propriedade. E ela havia construída para servir as pessoas com deficiência. Então, do nada, gente, Joana de Ângeles, espírito, entra em contato com o Divaldo Franco, lá na Bahia, e diz para ele que estavam acontecendo isso e isso lá, que a mulher havia falecido, estão passando o nome do outro, está passando o nome de outra propriedade, que era para Divaldo Franco ligando aqui para o presidente da Federação Espírita aqui do estado de Mato Grosso, ligar para o nome de um juiz tal, fulano de tal, falando sobre a situação, e a coisa regularizou rapidamente. Um espírito entrando em contato para fazer um trabalho necessário. Então, para que a gente entenda, dentro da casa de César, havia alguém trabalhando a serviço do bem. Tem todas as partes. É isso que a gente tem que... Acreditemos que Jesus, que Deus nunca deixa seus filhos desamparados. Nunca. Mostra pra gente, fortalece muito a nossa. Muitas vezes alguém diz assim para mim, mas, meu Deus, mas vamos supor, né? A gente vê muita coisa assim, meu Deus do céu, agora já, o que eu vou advogar? Mas hoje, passando por essa situação, estão sendo muito humilhados, desprestigiados, não tem força, quem manda... Nem hoje, nem o nosso Senado tem, nem nós quem manda eu só. Então, o que eu vou fazer lá? Eu estou trabalhando, estou sendo até... Nem consigo cobrar, porque na hora que eu vou falar o preço, a pessoa vai falar assim, mas isso se fulano deixar, né? Não sei. Então a gente fica meio assim, estão sendo desprestigiados, estão perdendo força e tal. E aí vem alguém e fala assim, mas
que eu vou fazer? Eu não vou mudar o mundo. Mas e se Deus quer que você seja o seu missionário ali, o seu ponto de luz, para que a justiça, os casos que... Mas, tudo bem, mas não é eu que tomo decisão, que é um juiz, por exemplo. Calma. Mas ele precisa de um bom homem advogando para levar as causas a um bom juiz, para se prevalecer se a justiça... Mas depois do juízo, o fulano tira tudo dele, acabou, manda tudo de novo. Tudo bem, nós temos que fazer a nossa parte. Uma hora, a gente sempre pensa assim, ó, homens passam, homens vêm, homens nascem, homens morrem, tudo se modifica. Mas as leis de justiça se preservam. Se você não for aquele que colabora com a justiça, né, sempre sem tirar peso de consciência. Mas se você for aquele que colaborou, que seja, uma vez com a justiça que chegou na sua mão, eu fico pensando, alguém cumprindo sua missão. Já pensou se aquele juiz não designasse a propriedade para o devido fim? Teriam tomado a propriedade. Ele estava ali. Ele poderia ser oficial. Mas o que ia fazer? Deus disse, fica ali. Faz aí. Faz aqui. Tinha advogado, tem que ter juiz, tinha Givaldo Franco lá da Bahia, ou o presidente da federação, e tudo. Tá vendo como tudo acontece? É uma rede gigantesca. Então a gente não sabe para quem está. A gente tem que entender assim, se estou aqui, vou fazer a minha parte. Aonde eu estiver, vou fazer a minha parte. A engenharia nesse país, todo mundo quer economizar, está colocando tudo lá. Seja o engenheiro correto. Né? Mas aí ninguém vai me dar trabalho. Não dê trabalho. Você vai fazer muito menos trabalho que os outros, mas não vai cair nenhuma propriedade que você construir na cabeça de ninguém. Viva correto, porque você vai estar sendo amparado pelo amor divino. É por isso. Somos sempre uma rede, né? E existe isso em tudo. O mal também. Não pense vocês que o mal não é extremamente organizado. Enquanto tem um, em determinado local do bem, tem 10, 20 do mal. E ainda tentando tirar o tapete daquele que está de bom ali. Não pensa, não. Eliminar a pessoa. Então, é um trabalho de muita coragem. Muita coragem. Veja só. Casos de sentenças que foram para o júri. Chico Xavier, o espírito, diz que não foi a pessoa que aconteceu, liberta a pessoa sendo acusada de homicídio, vem através do médium de Chico Xavier, libertando a pessoa, vai para o juiz que está preparado dentro da casa de Nero, dentro da casa de Nero, dentro da casa de César, da casa de Nero, pronto para aceitar a ordem do Senhor, do Cristo. Justiça seja prevalecida. Justiça seja prevalecida. Certo? É tudo assim. Em todas as áreas que nós imaginarmos. Então, você está onde quer que você esteja, você tem que pensar sempre assim: eu tenho que ser correto, servir a Deus. Porque eu tenho uma missão aqui. Entendeu? Eu tenho uma missão. Vai chegar o meu momento. Pode ser que eu receba uma grande missão aqui. E se eu tiver já contaminado, se eu tiver já perdido essa noção minha aqui, eu vou condenar até Jesus passar aqui na minha frente.